Seja bem-vindo ao Sopro em Cena. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopro em Cena, hoje com mais um ícone da flauta no Brasil, tem história. Vou fazer uma pequena introdução, mas já digo para vocês que ele tem história tanto no erudito quanto no popular. Hoje nós temos a honra de receber Eugênio Hanevski, um dos grandes nomes da flauta transversa no Brasil. Formado pela FRJ sob a mentoria do lendário Celso Wotzenlogel, que inclusive já tem entrevista aqui no canal, Eugênio tem uma sólida carreira na música erudita e hoje ocupa o posto de primeiro flautista da orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Não é pouca coisa, não. Além das salas de concerto e do fosso da ópera, nosso convidado também tem uma marca na história da música brasileira como integrante do icônico grupo Os Flautistas do Rio. A gente vai falar sobre isso, ouvi muito esse CD, ouvi até furar, como se diz, né? Então, temos a honra hoje de receber conosco aqui Eugênio Hanevski. Eugênio, seja bem-vindo ao Sopro em Cena. Oi, Antônio, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui e uma alegria mesmo poder participar desse grupo aí que foi escolhido a dedo, esse pessoal aí. Eu estou até sem graça, vamos dizer assim. Nada, né? Que isso, Muito só legal. Os melhores passam aqui. Você tem que estar aqui, com certeza. Não tem outra opção. Eugênio, bem, como eu já falei até na introdução aí, né? Você é primeiro flautista do Teatro Municipal do Rio hoje, tem uma carreira também no popular, mas vamos começar pelo início para o pessoal entender a sua história, né? Como é que foi o seu início com a flauta? Né? Já começou direto com flauta? Teve outro instrumento? Como é que foi teu início na música? Olha, é uma história assim. Eu tenho que começar desde lá do início, assim, né? Por conta dos meus pais, que são músicos, que foram músicos, né? E eles saíram da Ucrânia, foram estudar na Alemanha, fizeram todo o curso, o mestrado deles lá na Alemanha, e meu pai recebeu um convite para vir trabalhar aqui no Brasil em 1949, com a orquestra do Zé Siqueira, a orquestra que ele fundou, a Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, né? Então ele ficou trabalhando aqui durante muito tempo, estrangeiro, né? E com música para todo lado, né? Minha mãe também, minha mãe largou a carreira de concertista que ela estava começando lá na Alemanha, né? Aí, por conta do convite para vir trabalhar aqui no Brasil, minha mãe largou tudo e veio com meu pai para cá, né? Então, a música, ela já está dentro da família, né? Eles conseguiram fazer com que todos os filhos dos meus irmãos também tocassem instrumento, né? Então, eu, na verdade, assim, eu comecei com a minha irmã mais velha, né? Que teve toda a orientação com flauta doce e tal. Ela teve aula de flauta doce e se tornou uma grande conhecedora do instrumento, né? Aí eu comecei a aprender com ela. Minha mãe, obviamente, enciumada, entre aspas, né? Falou, não, você tem que aprender a tocar piano também. Aí eu comecei a tocar paralelamente piano também. Então, eu desenvolvi bastante tempo, assim. Eu comecei aos 6 anos, então, assim, uns 4 anos eu fiquei tocando flauta e piano, né? Mas vendo o meu pai trabalhando, tocando em orquestra, aquilo ali me chamou muito mais atenção. Então, mais ou menos nessa época de 1970 e tal, com aproximadamente 10 anos de idade, eu comecei a me interessar em querer tocar em orquestra. Então, o meu pai, como ele estava ele era o Spala dos violoncelistas, né, lá no Teatro Municipal, ele falou assim, olha, vem comigo. Eu sempre acompanhava ele lá no Municipal. Eu sou rato de Teatro Municipal desde pequenininho, porque meu pai ele já estava trabalhando lá há algum tempo, e aí ele falou assim, olha, quando você chegar aqui no Municipal, você fica ali na plateia, dá uma olhada, porque o pessoal estava tocando lá no fosso, e se você se interessar, você escolhe qual instrumento que você quer. Aí eles estavam ensaiando o Quebra-Nozes, do Tchaikovsky, e a flauta toca o tempo todo, né? Aí eu falei, rapaz, aí a flauta começou a me chamar a atenção.
né? Aí eu falei, putz, grila, nossa, aquele instrumento bonito, som maravilhoso. Mas nesse momento você ficava lá no fosso ou você ficava em outro lugar? Não, eu ficava na plateia, porque o fosso fica abaixo, né? Isso. Abaixo do palco, né? O balé acontece em cima e a orquestra toca embaixo, né? Aí eu fiquei lá na plateia. E ele falou, olha, você dá uma olhada lá para baixo e vê qual é o instrumento que você se interessa. Aí a orquestra estava lá tocando, é uma música maravilhosa, né? Um balé maravilhoso, é lindo. Então eu falei, eu acho que eu estou interessado por flauta. Aí eu falei para ele, e tinha um grande flautista lá, o meu xará, o Eugênio Martins, ele ficou dando força para mim, não, você pode tocar, você pode estudar, eu vou arrumar uma flauta para você e tal, e assim foi. Assim, com o passar do tempo, ainda fiquei namorando assim um pouco, né? Tem várias histórias, são histórias curiosas. Isso foi um pontapé inicial para eu começar a querer tocar flauta, né? E o segundo que matou total a história do meu interesse pela flauta foi que o meu pai ele foi convidado a fazer parte do grupo de professores para dar aula lá em Teresópolis, aula ProArte. E aí, quem estava dando aula de flauta lá? O João Dias Tarrasqueira. E aí, aquilo já me chamou a minha atenção, porque eu estava lá, a gente passava as férias lá, eu ainda não tinha capacidade para poder ser aluno de flauta ainda e tal, mas estava namorando, né? E aí, quando eu vi ele fazendo uma apresentação só com a cabeça da flauta, eu falei, cara, não, aí eu acho que vai ser a flauta mesmo. Então, ele foi uma outra pessoa que me deu um empurrão para eu me decidir pela flauta. Né? O João Dias Carrasqueira, para quem não está ligando o nome à pessoa, é o pai do Tuninho Carrasqueira, que inclusive já deu entrevista aqui para o canal também, exímio flautista. E o Tuninho falou que, infelizmente, não tem tanta gravação do João tocando, né? Tem um CD, né, que eles lançaram. Nessa época era muito difícil, a gente não tem como tem hoje, o celular, né? A gente tinha que ter uma câmera específica, né, para fazer gravações. Então, nessa época, a gente perdia muito material, a gente contava literalmente com o profissional. Né? Agora você vê, essa ProArte, essa ProArte de Teresópolis, é do Rio também, é de Teresópolis, nossa, todo mundo que já passou aqui tem uma história com a ProArte Teresópolis. Léo Gandelman, exatamente. Você, nossa, um monte de gente. Exatamente, né? Então, quem é que não passou por ela? Eu não passei como aluno, mas eu passei, assim, indo para lá, dar força nos corais de flauta, né? Foi ali até que começou toda essa história, né? Que depois a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Do grupo, né? Mas começou ali, a gente tocando em grupo, fazendo coral de flauta, né? Então, ali, e aí eu aproveitei aquele clima de lá e a música, né, que a gente aproveita ali, né? Sim, agora eu soube que até pelo Leonardo, que está fazendo curadoria lá e, né, tomando conta dessa parte na ProArte Teresópolis, que aquele palquinho que tem embaixo ali, que você deve lembrar bem da ProArte, ele agora foi todo reformado, fizeram acústica, tá isolado acusticamente, quer dizer, a rua, você não ouve nada da rua e vice-versa. Então, investiram bem. Então, vou falar com o pessoal da ProArte. A gente ouvia tudo da rua, né? Era aquelas colunas aparentes e tal, era tudo muito... Era muito rudimentar ainda, né? O pessoal estava se instalando ainda lá naquela época. Ele me falou há pouco tempo agora que investiram nisso aí. Então, vamos chamar aí o Eugênio Hanevski para tocar na ProArte novamente, hein? Olha só, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Pô, sensacional. Agora, nessa tua formação aí você começou na flauta e tudo. O seu pai era cello. Meu pai era Eugen Hanevski. O nome dele é Eugênio em alemão. Ele ficou com o nome em alemão para me diferenciar de mim, né? Quando ele me registrou, ele botou, não, nasceu no Brasil, vai ser Eugênio. Mas Eugen Hanevski. E a minha mãe, Violeta Kundert. Ela era pianista e cravista. Então. Não, quando eu falei do teu pai cello, era o instrumento. Ele era cello ou instrumento.
Não, ele tocava violoncelo mesmo. Violoncelo, e sua mãe pianista. Então, ela já nasceu no Isso. berço musical. Já. Exatamente. Você Não teve como escapar. Eu ouvia a música na barriga da minha mãe. não teve, caramba, que legal, né, Eugênio? Pô, já pequenininho indo lá pro municipal, hein? Caramba. Inclusive, a nossa família foi, inclusive, matéria de revista da antiga Manchete. Nós fomos assim uma época de revelação, né? A família toda que fazia música, né? Porque era assim, a minha irmã, ela se interessou muito por harpa, depois ela se profissionalizou em harpa também. O meu outro irmão, como todo mundo conhece, como o Yura Hanevski, é violoncelista também, né? O outro irmão que desenvolveu também, o nome dele é Vladimir, também se desenvolveu e chegou a estudar trompa com outro estrangeiro, músico estrangeiro, Schwab, né? E eu fui para flauta. Então, esse irmão depois viu que música não era para ele foi para outra área. Mas todos os outros continuaram com música. Né? Mas é uma família musical, hein? A tua formação, bem, depois você pegou a flauta e tudo. Quem foi seu primeiro professor de flauta? Então, o meu primeiro professor de flauta foi o Carlos Zeabra Rato, o meu primeiro professor. E ele chegou a tocar a flauta durante muitos anos lá no Teatro Municipal também. Virou colega do meu pai, né? Sempre ficaram juntos ali. Meu pai viu uma possibilidade para eu aprender a tocar flauta com ele. E aí eu comecei os meus primeiros estudos com ele, né? Ele, inclusive, me preparou para eu poder fazer a prova para ingresso do curso técnico da UFRJ. A UFRJ, ainda naquela época, tinha um curso técnico. Eu cheguei a fazer 3, 4 anos de curso técnico ainda, antes de ir para a graduação. Nossa, que legal! Então, a aula dele já foi assim, instrumento e leitura. Leitura, já de cara. Eu já comecei já fazendo leitura com ele já. Né? Quantos anos você preparou para fazer? Eu estava com 10, 11 anos. Nossa, 10 anos. Então eu comecei a estudar com ele, ele me preparou para fazer a prova da escola de música, né, para o curso técnico. Eu estudei com ele um tempo e depois eu fui para um outro professor chamado Lenir Siqueira, que também era professor da UFRJ e tocava no Teatro Municipal também, né? Aí tem uma história até muito curiosa, porque eu fiquei estudando com ele um bom tempo. Mas aí o meu pai observava em casa que eu não estudava muito. Nessa época também, né? A gente, nessa idade, a gente se interessa pelo instrumento, mas ninguém é assim, aquela com 12 anos, 13 anos, você não é. Você está pensando em outras coisas, né? A gente não tinha celular, mas a gente estava pensando em outras coisas, né? Jogar bola, aquelas coisas, né? Aí meu pai começou a observar que eu pegava pouco no instrumento. Aí ele falou, mas você não está estudando. Aí eu falava, olha, meu professor está satisfeito comigo. Eu apresento tudo para ele, não satisfeito. Eu apresento tudo para ele diz que tá bom e tal. Então, assim, ele está satisfeito. Aí eu dava essa resposta para o meu pai. Aí meu pai começou a observar que eu não estava estudando muito, não. Aí ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para outro professor para você. Eu falei, pô, pai, eu estava achando ótimo, que o Lenir era um grande professor, uma excelente pessoa, ele era fácil de lidar, ele era gente boa, a gente se dava bem, sabe, com o Rato também, mas aí precisou sair, aí eu fui para o Lenir Siqueira, mas ele falou assim, não, eu acho que você, meu pai falando, né? Eu acho que você pode estudar mais, você pode tocar mais. Eu vou falar com o professor Celso. Aí eu falei, aí pronto, aí pronto, aí eu comecei a estudar com o Celso, porque aí o Celso já começou a ser um pouco mais linha dura. Aí eu fiz o vestibular e comecei a estudar de fato, né, com o Celso direto, né? Aí eu fiquei com um bom tempo. Aí o Celso, depois ele acabou também te dando aula na graduação.
Então, ele me deu aula na graduação, que eu fiz a prova do vestibular, né? Eu passei para a graduação e ele me deu aula lá em graduação, né? Depois de muitos anos, em 92, que eu me formei mais ou menos em 85, né? Em 92, a primeira turma de mestrado da UFRJ, eu fui um dos primeiros alunos. E o Celso estava lá ainda, entendeu? Nossa. Então, eu ainda consegui pegar ele um pouco, ele dando aula na UFRJ no mestrado ainda, entendeu? Que legal. O Celso, o nome dele tá impresso naquelas paredes lá, hein? Não, o Celso é nosso paizão, Com certeza. né? Agora, Diga. o Eugênio, agora mata a nossa curiosidade. A pessoa já tem um preparo, ela já lê, ela já toca instrumento até num certo nível. Aí ela vai para fazer uma graduação em flauta. O que ela aprende na graduação? É melhorar o som? É mais leitura? É interpretação? É técnica? Quais são as coisas que a pessoa aprende no curso, na faculdade de flauta? No caso, na época lá na FRJ. Para começar, a pessoa, para fazer a prova, ela tem que mostrar que ela sabe. Ela domina um pouco. Eu diria que ela tem que saber que ela domina 50% do instrumento, vamos dizer assim, né? 50%, 60% do instrumento. Ele tem que dominar. E tem que dominar a leitura. Então, por isso que da prova de ingresso para o vestibular, você tem aquela prova de habilidade específica que mostra que você tem o conhecimento mínimo para você poder fazer a faculdade, né? Então, na faculdade, bom, você fazendo a prova e se dando bem, aí você desenvolve o teu conhecimento todo em cima do instrumento, a parte técnica, a parte toda desenvolvimento da técnica do instrumento, da técnica de ataque, de sopro, de uma série de coisas, principalmente, por exemplo, que na UFRJ especificamente, a gente ainda tem a prática de orquestra. Isso é muito bom para quem quer desenvolver uma carreira numa orquestra. E aí você aprende a se posicionar na orquestra, você aprende a sua relação com os outros instrumentos, como é que você tem que afinar, quem é o teu guia na afinação do conjunto com a orquestra, né? Normalmente é o oboé que dá afinação para todo o grupo. Então você tem que saber se posicionar, você tem que saber se comportar numa orquestra. Então esse é um aprendizado. Além disso, você tem aula de história da música, você tem aulas individuais, né, de instrumento e outras coisas mais, né? Então, Diga. Não, diga. Não, eu estou dizendo, eu ainda consegui ter um bom desenvolvimento na parte de orquestra. Isso foi o que me chamou mais atenção. E é o que eu queria mesmo, né? Por conta até do exemplo do meu pai. Entendi. Quando você tem aula do instrumento em si, você acaba tendo aula com vários professores diferentes? Tipo, um é de articulação, um é de sonoridade, ou não? Não, na época que eu tive, era um professor só. Era o Celso. Eu só aprendia a estudar com ele. Né? Ele que era o responsável da minha cadeira. Isso. Ele seguia lá todo o cronograma de matérias e a gente seguiu isso ao longo dos cursos. Né? Assim foi durante 8 períodos, né? São 4 anos. Né? Nossa, e assim foi. E é integral. Não, então, são várias aulas, assim, pingadas em horários diferentes, né? Eu tinha aula, por exemplo, de harmonia, análise musical, você aprende a interpretar partituras, né? Você aprende a cifrar algumas músicas, o básico, né? E aí, nisso, você desenvolve um pouco mais, né? História da música em outros horários. Então, assim, o horário ele não é integral, o dia todo, 6 horas, 4 horas, não. São horários assim pingados de acordo com o horário disponibilizado pelos professores, entendeu? Ah, entendi. Bem, foi assim. E no tempo que você tem livre, que você não está tocando na faculdade, você tem que ficar em casa estudando.
Puxado, hein? É, Negócio é mas sério. é o trajeto, não tem jeito, Não tem atalho. né? Não, é o caminho, né? É o caminho que a gente traça. Então, É. cada um escolhe o seu caminho, né? Agora você falou aí a respeito do grande mestre Celso Wotzenlogel, né? Uhum. Da influência dele e tudo. Tem um recado aqui de uma pessoa para você. Ô Eugênio, tudo bem com você? Soube que você vai participar do Sopro em Cena. Seria legal você relembrar um pouquinho lá do século passado, né? Quando você foi meu aluno lá na Escola de Música da UFRJ, e principalmente qual era o meio de transporte que você utilizava, né? Da sua casa lá em Santa Teresa para vir até a escola ali na Lapa. E também outra coisa importante, falar sobre a sua participação como fundador dos Flautistas do Rio, tá bom? Um grande Muito abraço. legal mesmo. Pô, Esse é o homem. é Eu- verdade. Olha, a gente é engraçado, né? O tempo passa e a gente percebe quantos anos eu conheço o Celso. Muitos anos mesmo, né? São muitos anos. Eu comecei a estudar na escola de música o curso de graduação em 81. Eu já conheci o Celso já uns 3 anos antes, né, uns 2 anos antes, assim que eu comecei a fazer o curso técnico e já comecei a me desenvolvendo um bocado com ele, né? Então, assim, é muito tempo, é um paizão nosso que a gente tem aí, uma excelente pessoa, um amigo forte, e, assim, eu aprendi muito com ele, aprendi muito mesmo. Ele falou do meio de transporte. Os meus pais, eles, depois de um tempo, eles escolheram morar em Santa Teresa. Em Santa Teresa, eu não andava de jegue, não. Se muitos ficam querendo saber, porque o meio de transporte em Santa Teresa é muito limitado. Era só aquele bondinho e ônibus. E a gente morava numa rua meio intermediária, onde o meio de transporte era meio prejudicado ali. Então, eu tanto fiz que eu perturbei o ouvido do meu pai, ele acabou me dando uma bicicleta de marcha. Ó, Então eu acabava saindo de lá e para todos os eventos que eu precisava fazer e ir, eu ia de bicicleta. E Santa Teresa é meio íngreme, né? Então, nossa. isso, eu vou dizer uma coisa para você. Isso, inclusive, me ajudou a tocar flauta. Porque eu praticava esporte ao mesmo tempo que eu ia me locomovia, que eu me locomovia, né? E eu acabava fazendo uma atividade física. Então, quando eu voltava para casa, eu voltava pedalando, subindo o morro, entendeu? O fôlego Então, ele pro achava pulmão graça. tava em dia. Aí que está. Então, assim, é por isso que ele falou, fala do meio de transporte, porque eu chegava lá meio suado sempre, né? Aí ele falou, pô, cara, você tá chegando aí todo suado. Eu falei, pô, desculpa, Celso, eu vou dar um pulo ali no banheiro, eu vou dar uma secada e tal. Eu procurava dar uma, né? Mas aí isso ficou marcante na vida dele, né? Porque eu chegava lá todo suado, né? Pô, E muito como bom. grupo, que é a pergunta que ele falou dos pontos do Rio, nossa, isso aí foi uma experiência maravilhosa, né? Isso aí foi uma coisa marcante na nossa vida, porque tudo começou lá na ProArte, que ele começou a fazer, montar grupos para fazer coral e tal. E aí, uma das vezes, eu não fui aluno dele, mas o Murilo, de quem eu também vou falar mais à frente, o Murilo Barquete, né? Ele é outro irmãozão meu e a gente sempre foi muito amigo. E ele falou, cara, vamos lá, vamos dar uma força lá, coral lá do Celso, tal, não sei o que tá precisando de gente, e para a gente poder fazer volume lá, tal. Eu falei, não, beleza, vamos lá. E ali tudo começou, né? Aí a gente começou a ter contato com as músicas, com os arranjos. Foi ali que eu conheci, inclusive, o Alberto Arantes, né? Inclusive, eu estou aqui, mais para frente, eu vou dizer que esse daqui, eu tenho aqui um programa, é, eu acho que foi um dos primeiros programas da montagem dos Flotis do Rio que a gente fez, foi num Centro Empresarial Rio, aqui o programa, Legal, hein? né?
Esse aqui é um dos primeiros programas e está datado aqui de 28/10/1988. E aqui está dizendo o nome de todo mundo aqui, ó. Alberto Arantes, aqui tem tem aqui o Murilo Barquete, inclusive o Murilo Barquete, a gente fez o arranjo, eu fiz com ele, parceria com ele, Primeiro Amor. Eu falei, Murilo, escuta essa música, cara, é muito legal e tal. No Patap Silva, né? Aí É. ele começou a fazer os arranjos, e aí pronto, aí tudo começou ali naquela época, né, daquela transição da Proarte, com as apresentações do grupo, e aí foi uma satisfação. Então, assim, de fato, eu nunca me toquei, ele falou disso, que eu sou fundador do grupo, mas a ideia foi a criação dele, né, porque ele começou a ver também da participação dele nos festivais internacionais, né, que ele participava lá da National Film Association, essa coisa de juntar todo mundo e fazer um coral e tal, isso foi uma descoberta, assim, uma alegria, né? Então, a hora que ele me chamou Legal. para fazer, eu falei, putz, e aí ele falou, não, você é fundador. Não, eu nem sinto, assim, mas a coisa aconteceu e assim a gente desenvolveu. E estamos aí nesse contato ainda, por isso que eu falo, tem muita Ali- história aí com o Celso. Aliás, essas orquestras, esses corais de flauta, né, melhor dizendo, que tem aqui na descrição do vídeo, pessoal, uma rara filmagem desse coral de flautas na ProArte em Teresópolis, no estado do Rio. Depois cliquem lá na descrição do vídeo que vocês vão ver. Uma raridade que eu achei no YouTube perdido lá. Muito, muito legal. Pois Né, é, porque vai antigamente ver, era isso, era difícil alguém ter uma câmera, era caro. Então, verdade. essas imagens são, entendeu? É um Coisas tesouro. raras. Tesouro, É total. verdade. E aí vão me ver lá, magrinho, magrinho, tocando lá, primeiras Pô, muito, notas ali com o grupo. muito legal. Agora você falou do Flautistas do Rio. Eu, como flautista, assim, tentando aprender a ouvir, nossa, bem, eu morava em Teresópolis, que é a cidade onde tem a ProArte, né? Você falou. Era difícil achar CD, achar coisa de flauta transversa, era muito difícil. E aí, eu não sei onde, em que loja que foi, consegui comprar esse Flautistas do Rio. Aí levei para casa, fui ouvir, caramba, nossa, eu ouvi aquele CD de trás para frente para trás. Eu ouvi aquele CD muito, porque era uma coisa Aquilo rara de foi, achar. aquilo foi uma maravilha, né? A gente ainda conseguiu fazer, em 1991, a gente conseguiu fazer o CD, né? Esse CD. Nossa, aí a gente começou a viajar, né? Porque viajar no sentido de curtir, né? E fazer a primeira gravação, aquilo ali foi o máximo para a gente, né? Essa possibilidade de fazer a gravação. No início, o objetivo do CD era que suprisse o mercado japonês, que ele foi para lá com esse intuito, né? Em 2000 é que ele veio para cá e ele foi feita uma edição aqui no Brasil, né? Quanto tempo depois, hein? Ele foi pro É, Japão em 92, por aí? Só foi pro Brasil, exatamente. lançado no Brasil em Isso. 2000, 8 anos depois. Exatamente. Aí ele foi lançado aqui em 2000, entendeu? Eu comecei a tocar flauta por aí, 1998, que eu comprei, eu acho. A doce tocava mais tempo, mas a transversa que eu decidi comprar, acho que foi em 98. Aí foi isso. 99, 2000, achei o CD. É como você falou, todo mundo começa com a doce, né? Comecei com a doce. A doce mesmo, Aí depois todo pequenininha. mundo vai para salgada. Depois vai passar o gato. Comecei com a doce RMV. Olha só, Barroca. imagina, eu comecei já em alto nível, né? Porque a minha irmã mandou trazer umas flautas lá da Alemanha. Eu comecei já logo com as Mac da vida, né? Então ali eu já De estava tocando madeira. com uma flauta boa, de madeira. A RMV Flauta era de de madeira. plástico, pô. Pô, a minha irmã, ela tinha toda a família das flautas. Caramba, que legal. Foi Agora, muito você legal. puxou esse assunto aí, vou te perguntar, eu ia te perguntar lá atrás, mas qual foi tua primeira flauta transversa? Qual foi a marca? Eu comecei com uma Martin, que o Eugênio Martins, aquele flautista que eu falei lá do Teatro Municipal, ele nos vendeu essa flauta.
Aí eu fiquei com ela mais ou menos uns 2 anos e tal, mas aí ela começou a dar problema, ela começou a não me atender e tal, aí eu passei para uma melhor, uma Armstrong. Aí fiquei Sim. bastante tempo com essa famosa Armstrong 104, né? Aí depois eu fiz um upgrade e passei para Yamaha 211. 211 era modelo Yamaha 211 S2 ainda, S2. É tudo né? flauta de estudante. É tudo flauta de estudante. Então eu Sim, mas comecei com ó, essa flauta. mas atende bem, né, ô Gênio? Pô, Não, essas sim, ué. flautas. Tanto me atendeu que eu fiz a prova para a Orquestra Sinfônica Brasileira com uma flauta de estudante, Aí, ó. né? Em 1988, quando eu passei para a Sinfônica Brasileira, eu estava tocando com a flauta de estudante. Nossa, que legal. Pezinho em dó. Parzinho e dó, exatamente. Que E aí legal, hein? eu comecei tocando com essas flautas, né? Não teve jeito. Era o Eugênio, que eu podia ter na época. então vamos deixar a dica aqui. Atenção você que quer fazer uma prova, né, para uma faculdade de música ou para uma banda local, sei lá, ih, vou ter que comprar uma flauta de 200 mil reais, nada disso. Na verdade, tudo depende de você. O instrumento, sim, ajuda muito, mas tudo depende da forma como você toca. Isso é o mais importante. Claro que se você tiver um instrumento com um acabamento mais refinado, é claro que ele vai ajudar. Agora, você também precisa de um tempo para você se adaptar com aquele instrumento. Você não vai conseguir tocar de uma hora para outra com ele, né? É, Eu ajudo muita gente a fazer prova de vestibular, eu preparo muita gente para o vestibular. É, como dei aula no Vila Lobos por 26 anos, eu ajudei muita gente a se preparar para o vestibular, tanto para a Unirio quanto para a UFRJ, né? E outros concursos mais. Teve muita gente que tentou fazer prova para a ESA, que é a banda do Exército, né? Teve gente que mirou na carreira militar e tal, para a banda da Marinha. Então, assim, eu consegui ajudar muita gente nesse aspecto. E muita gente chega com o objetivo de querer fazer a prova e em 2, 3 meses vai se dar bem. Não é assim, né? As pessoas têm que se preparar bem, tem que tomar isso como um objetivo e aí ralando mesmo com vontade, porque não são 2, 3 meses que vão ajudar, né? Você tem que trabalhar bem mesmo para você poder fazer a prova com segurança e com margem, né? Para você poder ter folga, né? Não chegar claro. preocupado, né? Então é o que eu digo, né? A flauta ela ajuda, sim, mas não é o principal. Como eu falei, eu sou o exemplo disso. Eu passei na orquestra da USB tocando a flauta padrão, a flauta estudante. Olha, Lá na Sinfônica Brasileira, depois de um tempo, é que eu vi a necessidade, estava muito em moda, todo mundo comprar as cabeças do Luiz Tudrey, lá em São Paulo. E sim. aí, então, eu fiz a encomenda e pedi para que ele fizesse a cabeça, para que ajustasse no corpo da minha flauta. Entendeu? Não Ah, dava ainda para a legal. gente comprar. Ainda nessa época estava muito difícil da gente conseguir instrumento. Ainda até hoje, né? É, Mas naquela época era mais difícil ainda, porque a internet ela não era tão ativa como hoje, né? era Então, isso muito mais na difícil. época, 88, Ó, 90, quem tinha computador eram as pessoas com, com mais possibilidade, assim, né? Tudo bem. é. Não, e para comprar certos instrumentos tinha que pedir para alguém trazer de fora, vai. Aí que Basicamente. está, exatamente, esse Piccolo que eu tenho aqui, ó, esse Piccolo aqui foi o meu primeiro Piccolo, eu nunca me desfiz dele. Ele Olha, veio através de um amigo do meu pai, uma pessoa que trabalhava na aviação e trouxe, através de uma indicação de uma loja de música nos Estados Unidos, ele trouxe para mim. Foi a melhor compra no escuro que eu fiz. Eu não testei, eu não fiz nada. Eu consegui esse Piccolo dessa forma. olha que legal. Vamos falar sobre esse Piccolo quando a gente falar do setup. Vamos dar mais Ah, detalhes. entendi. Beleza. Não, vai ser Tranquilo. sensacional. Agora você falou aí da. Você deu aula há muitos anos lá na Vila Lobos, né? 26 anos, né? Caramba, é uma vida, hein? 26 anos, E, é um tempo considerável. caramba. E quais foram as gratas surpresas que você teve dando aula
na Vila Lobos, assim, pessoas que você viu, esse aqui foi meu aluno, tá lá na Áustria, agora na orquestra não sei aonde. O que você pode dizer das histórias? Olha, é muito interessante isso, porque a gente começa a dar aula para as pessoas, né, para os garotos e tal, a gente não percebe que, de repente, o tanto que a gente fala para eles pode surtir efeito em algum dia na vida deles, né? Então, assim, como eu falei, eu preparei um aluno lá no Vila Lobos para ele fazer prova na Marinha e hoje ele está bem sucedido. Ele alcançou o objetivo dele. Ele está tocando lá na banda da Marinha. Ô, minto, falei errado. É na aeronáutica, né? Agora, eu tenho alguns outros alunos, uma grata surpresa de ver hoje eles desabrochando, né? Vamos dizer assim, buscando a carreira profissional, e isso me dá muita alegria, né? Eu tenho um aluno que, o Natan Ventura, fez concurso para a banda da Marinha, foi o primeiro lugar no Brasil. Isso Nossa. não é por meu mérito, não, tá? Quero deixar bem claro que o mérito é todo dele, que ele trabalhou, ele correu atrás, ele absorveu as informações e ele soube canalizar o estudo dele. E recentemente ele fez prova agora para a Orquestra do Paraná, tirou o primeiro lugar também. Então é uma satisfação para mim ver isso, é uma alegria, né? Isso para mim é um retorno, né, daquele tempo que eu dei aula para ele. Eu peguei ele pequenininho, comecei dando aula particular para ele, né? Um colega lá do Teatro Municipal falou: olha, escuta, de repente eu acho que esse garoto tem jeito e tal, não sei o quê. Não deu outra. Agora tá aí, tocou um belíssimo concerto de Jacques agora com a orquestra da Escola de Música, Orsen. Então, assim, tá trilhando o caminho dele. E o outro aluno é o Gabriel Carvalho, que está estudando na Itália, está fazendo lá o mestrado dele lá na Itália, foi com graduação, está lá e agora já emendou com mestrado e está indo bem. Então, assim, é uma satisfação de eu ver esse retorno. E continuo dando aula para quem tem interesse, quem tem vontade, né? A gente continua ali batalhando e não é só a parte de entretenimento. Tem gente que leva a sério. Você ainda dá aula particular, então? Eu dou aula particular. Depois da pandemia, eu ainda estava na Escola de Música Vila Lobos, né, nos anos de 2000. E aí, quando houve a pandemia, a gente precisou começar a dar aula online. E aí, para as pessoas não ficarem sem aula, para avaliação, não perder o semestre, não perder o período, para ter avaliação ainda, né? Então, foi um período de adaptação muito bom, muito importante nessa época, e para todos nós. Então, eu comecei a ver maneiras de poder dar aula online um pouco diferente, né? Então, foi uma grata satisfação, porque as pessoas não perderam as aulas, né? Nesse período que a gente ficava um pouco mais ansioso, eu aprendi a mexer com o programa de música, né? De vídeo, né? E eu comecei a ver a necessidade de ter um retorno do aluno. Como é que ele vai me dar o retorno? Não é só tocar para mim, né? Porque a gente perdeu a sala de concerto para a gente se apresentar, né? Então, como é que a gente vai fazer a apresentação? Aí eu comecei a passar tarefas para eles me darem como retorno um duo, né? Uma peça com acompanhamento de piano, harpa, que eu já tinha na gravação, né? Que eu tinha gravação, eu botava para ele escutar, para ele tocar para mim. E eu fazia a edição para ele e dava o produto para ele. Então, essa é uma maneira que o aluno tem de poder acompanhar o progresso dele. Quando ele faz a gravação, ele fica observando todos os erros que ele faz. Isso aqui não ficou legal. E aí o que acontece? Quando ele se vê, ele consegue sanar alguns problemas e resolver alguns problemas, assim, de postura ou de nota que não saiu bem, aí ele refaz a gravação. Ele perde mais tempo estudando, sim, mas ele evolui mais. É uma análise ali, ver forma, ver som, ver tudo.
É legal. visual, ele vê a visual auditiva, né? Ele faz o acompanhamento para depois saber se aquele vídeo ele vai poder mandar para mim ou não. Ele já faz a triagem dele, né? Sim, Então, legal. eu acho que nesse período, mal ou bem, óbvio que não é uma aula particular, mas ele ganha muito com isso, né? Hoje em Claro. dia, o que eu faço? Para a gente não perder essa comodidade, de 4 aulas por mês, por exemplo, eu dou uma online. Eu dou uma, desculpa, presencial. Todas as outras 3 são online. Eu troquei tudo. Ah, legal, legal. Pô, Então, bacana. justamente para ele não perder o contato com o professor, É, entendeu? Agora, quem faz, mora distante não faz tem falta. jeito. Eu não tenho, quem mora distante não tem jeito. Eu tenho uns alunos que É. moram longe. São pessoas que eu conheci aqui no Brasil, inclusive alunos até do Vila Lobos, se mudaram, saíram do país, foram para fora e quiseram continuar tendo aula comigo, Olha que entendeu? legal. Então, assim, Bacana. eu continuo dando aula para elas, entendeu? Legal. Então, essa tua experiência no Vila Lobos, é, tem uma pessoa que quer te mandar um recado também sobre esse seu período no Vila Lobos também. Oi, Eugênio, tudo bom? Então, eu queria te perguntar como que você está vendo o grupo de alunos atual lá da Escola Vila Lobos e que músicas que você está apresentando para eles, que repertório que eles estão abordando. Enfim, é essa a minha pergunta para você. Então, aproveita e deixa um abração. Valeu. André é outra ícone. Eu vi a entrevista também, achei espetacular também. Muita história para contar, da mãe, inclusive. A mãe dela, inclusive, fez parte da minha banca de mestrado. Chamei ela para fazer parte da Olha, banca de mestrado. grande Odete Ernest Dias. Nesse dia, exatamente. Então, e a associação da qual eu fazia parte na Vila Lobos, ela acabou. Agora teve outra, teve um processo de licitação e a Uma Vila, do qual eu fazia parte, que eu era associado, ela saiu da Vila Lobos. Então eu não estou mais dando aula no Vila Lobos, né? E agora tem uma outra pessoa e que ela agora faz parte de outro grupo que está lá no Vila Lobos. Mas ela falou do repertório. Eu vario muito o repertório, depende muito de cada um, né? Na verdade, eu sempre procuro dar um pouco de cada coisa para todo mundo, principalmente desenvolvendo a parte de leitura, porque quem lê, quem desenvolve bem a leitura, é capaz de tocar qualquer estilo musical, né? Óbvio que cada estilo musical tem um balanço diferente, tem uma interpretação um pouquinho diferente, mas o básico você consegue entender. Opa, essa música eu conheço e tal. Aí a pessoa já começa a entender um pouquinho mais, né? Então eu dou muito a música chorinho para as pessoas poderem tocar, tudo progressivo, né? Para que ela também não leve tranco direto, porque tem muito choro também aí que é difícil, né? Oxe, parece o Difícil de formigueiro, tocar. a partitura. Exatamente. Então, mas nem sempre, essa é outra coisa que eu queria dizer, nem sempre olhar na partitura cheia de semicolcheia quer dizer que a música também seja muito difícil. É a forma como ela foi escrita, né? A gente tem que desmistificar isso um pouquinho. Não necessariamente você vai olhar sempre semicolcheia e vai dizer que aquilo ali é muito cabeludo, é muito difícil. Se tiver escrito presto, alegre, revive, aí você se preocupa. Entendeu? Agora, se não tiver, bom, aí você sempre começa mais devagar, né? Vamos Sim. fazer a analogia do piloto de Fórmula 1. Ele não vai começar jogando tudo no carro, ele vai começar a sentir o carro, vai começar a ver como é que é a pista para depois acelerar. É a mesma coisa. A gente tem que ir devagarzinho para não extrapolar, né? Sim. Então é a mesma coisa. Então eu procuro mesclar muito. Como eu venho também muito da área do erudito, né? Principalmente o erudito está mais enraizado em mim, né? Eu procuro dar sempre começar com uma sonata de Handel, procuro dar uns movimentos de Bach, não exatamente a sonata toda de Bach, porque também Bach é muito difícil interpretar, né? Mas eu vou assim mesclando aos pouquinhos, vou dando trechos de músicas pequenos, né? E a gente vai fazendo
a progressão com o aluno aos pouquinhos. E sempre, quando eu aula, principalmente numa aula particular, eu procuro sempre fazer o que o professor Celso, mais uma vez, fazia com a gente. Ele não tinha tanto tempo para fazer isso, mas ele chegou a fazer isso algumas vezes e eu achei isso muito legal, muito importante. Sempre no final de cada aula, eu propus, e sempre faço isso quando eu posso, proporcionar para o aluno uma leitura à primeira vista. Inclusive, quando eu fiz a prova da Sinfônica Brasileira, que os editais hoje estão completamente diferentes, eles dão os trechos difíceis de orquestra e você tem um tempo, tipo 1 mês, 2 meses para preparar para você poder fazer essa prova. Na época da Sinfônica Brasileira, quando eu fiz prova, eu não recebi esse material com antecedência, você tem que ler. Nossa! Né? Você tem que ler na hora. Então, na verdade, o ler na hora, entende-se que você já tem conhecimento. Porque se você trabalhar mais vezes o repertório de flauta, você vai ser conhecedor do material. Entendeu? E do estilo. Exatamente. Então, e se tratando dessa época, foi importante eu conhecer alguma coisa, né? E isso me ajudou a fazer a prova. Né? Isso é muito importante hoje no currículo. Para quem quer desenvolver o estudo com a flauta e quer tocar em orquestra, para começar a trabalhar trechos difíceis de orquestra, entendeu? Porque isso ajuda muito a você estar mais consciente do que você precisa fazer, do que você quer tirar do instrumento e aquilo que você quer apresentar. Agora, uma curiosidade. Bem, se você for fazer uma prova lá, ou se for fazer um teste para uma sinfônica lá, enfim, recebeu a partitura lá de uma peça que te deram na hora. Te dão 5 minutinhos só para dar uma olhada? Dá. Tem que dar, não tem jeito. Você tem que passar o olho, você não pode tocar. Mas você pode passar, pelo menos nessa época foi assim, né? Você tinha um tempo para você passar o olho, né? Digitar sem tocar. Então você tinha um período para você poder ver o que você vai fazer. Né? Por isso que é importante você reconhecer as notas, para você saber o que você está tocando, né? O que você vai tocar, né? É essa leitura rápida que é importante, né? Isso, mais uma vez, dando os parabéns e agradecendo ao Celso mais uma vez, a gente aprendeu isso também em estudo de gravação. Você tem aquele momento de você ler ali as notas, 5, 10 minutinhos, dar uma tocadinha e tal, pronto. Depois é gravando e vai ficar pro resto da vida. Valendo, exatamente. Agora, tira uma dúvida minha, Gênio. Por exemplo, quando a gente lê, que eu digo leitura de livro, palavras, você pode passar anos sem ler, que você pega um livro ou um texto, uma frase, você consegue ler de novo. Com partitura, quando você atinge um certo nível de leitura, você nunca mais perde ou perde? Não, eu acho que se você não praticar, você perde sim. Você perde sim. Porque o que acontece? Quando a gente está tocando, você imagina um compasso, né? Vamos fazer um exemplo. Você está lendo um compasso de 4 tempos, por exemplo. Uma leitura boa é aquela em que você já está iniciando o outro compasso e está tocando o primeiro ainda. O teu olho já está acompanhando o próximo compasso. Esse seria o ideal da leitura, né? Nossa. Mas o que acontece? Na maioria das vezes a gente está tocando o primeiro e o segundo tempo, o olhar já está terminando, o terceiro e o quarto já está indo para o próximo compasso. O ideal é você passar o olho e já ir reconhecendo o que você vai fazer. E não perder a pulsação. É muito importante. Isso que é a grande dificuldade para quem aprende a tocar um instrumento, é você fazer o solfejo, a divisão de tempo, né? Tem gente que tem assim, um problema com a coordenação. Então é muito importante aprender a fazer essa coordenação com calma para ficar uma base sólida para você tocar mais à frente com coisas mais difíceis, né? E você não pensar que não é o pé que vai atrás da cabeça, é a cabeça que vai atrás do pé. Ao contrário, o pé tem que ser independente. Então, o pé é muito importante a gente conciliar e ver isso como forma de ajuda para a contagem. Então, por exemplo, imagina que aqui a minha mão é o meu pé. Isso é a síncope.
Se você não tem essa batida do pé, né, simulada pela minha mão, dá insegurança, o ritmo não fica inseguro, a gente não tem como bater isso no tempo certinho, entendeu? Mas Eugênio, assim, quando você olha uma orquestra tocando, por exemplo, você não vê todos os músicos fazendo movimento com o pé, né? Não, tem a gente que faz, tem horas que você encontra coisas mais difíceis, eu mesmo uso o pé de vez em quando. Entendeu? Não, eu não digo que seja errado nem nada, mas eu tenho essa curiosidade. Quer dizer, se eu for ler agora, eu vou bater o pé, vou bater a mão, vou piscar. Mas a pessoa, quando está num certo nível, dependendo da peça, também não vai bater o pé, digamos, não é isso? Não, sim, mas ali na frente tem o maestro. O maestro é o congregador dos sons, né? Eu brinco lá da orquestra dizendo que o maestro ele é o pianista e nós somos o piano dele, né? E ele que conduz o piano, né? Então, se tratando de tempo e tudo, é ele que dá. Então, vamos matar a curiosidade das pessoas aqui que estão assistindo essa entrevista ou ouvindo pelo Spotify agora. Quando o pessoal da orquestra está tocando, a peça está ali, as partituras estão na frente de todo mundo. Digamos que o maestro deu o início, a partir daquele ponto de início começou a correr a leitura. Por que as pessoas estão olhando a partitura e de vez em quando elas olham para o maestro? O que o maestro está fazendo, mexendo o braço igual um doido ali, que às vezes as pessoas não entendem? O maestro, ele como eu falei, ele está congregando os sons de vários grupos de orquestra, né? Você tem o naipe das madeiras, das cordas, né? Da percussão, dos metais, e todo mundo tocando ao mesmo tempo. Agora, é muito importante ele determinar o tempo para cada um, para que todo mundo esteja dentro daquele tempo. Então, o gesto que ele dá, ele está determinando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto tempo. Se for uma música quaternária, né? Então, ele está determinando o tempo. Então, a gente precisa estar coeso com ele para que não dê diferença. Porque, por exemplo, nem sempre eu vou ouvir o outro instrumento que está lá do outro lado, o contrabaixo, às vezes fica distante de mim. Quem tem que ouvir é o maestro. Então, para a gente poder estar coeso no mesmo tempo, né? Na partitura, o maestro dá esse gesto para a gente e muitas vezes ele dá a entrada para determinados solistas. No caso a mim, ele dá a entrada para mim por muitas vezes, entendeu? Para me conduzir a entrada, para dizer, agora é a sua vez, depois agora é a vez dos violinos e tal. Ele vai direcionando e vai interpretando com os gestos dele. Dependendo do movimento dele, a orquestra toca mais forte, ou mais piano, ou mais devagar, ou mais rápido. Ele está lá para isso. Isso que eu ia perguntar, que às vezes ele faz gestos também de dinâmica. Isso, ele faz, às vezes quando ele faz alguma coisa assim, ele quer alguma coisa mais explosiva, né? Quando ele faz um gesto mais contido, ele quer que a orquestra toque mais piano, com menos volume e tal. Então isso tudo a gente tem que trabalhar, né? Então é por isso que é muito importante também dominar bem o instrumento para você poder dar essa resposta para o maestro. Então é um olho no peixe e outro no gato, quer dizer, olha a partitura e olha... Exatamente, para você poder saber se você está junto com ele, né? É complexo. Se ele, por acaso, puxar o andamento um pouquinho para trás, a gente tem que recuar a música, a gente tem que também diminuir o andamento. É claro que a orquestra teve ensaios, mas existe a possibilidade do maestro mudar alguma coisa em termos de dinâmica na hora? Olha, já aconteceu, mas não, nada assim muito radical. Já aconteceu. Às vezes o maestro se empolga ou ele se doa mais, porque a música é doação pura, né? Então tem horas que às vezes as pessoas, o maestro principalmente, ou o intérprete, ele se empolga mais com a música e aí às vezes ele pede para que as pessoas dêem um pouco mais de tensão ou dêem um pouco mais de volume nas notas, entendeu? Então isso acontece. Isso pode acontecer. A gente tem que estar preparado. Assim como às vezes pode acontecer numa determinada pausa, que seria silêncio, de 2 tempos, por exemplo, o músico pular um tempo. Aí a gente tem que correr atrás. Olha. Acontece isso também. Olha, interessante. Mas é uma coisa imperceptível. Mas a gente que está ali no bolo, a gente sabe. Com anos, né, de ouvido. Agora, o que o maestro tem na frente dele? É a pauta com todos os instrumentos. Exatamente. Ele tem todo mundo ali na mão dele.
Por muitas vezes ele aprende os gestos e decora, para não ficar preso à partitura. Então você que acha que é apenas uma pessoa em pé, gesticulando aleatoriamente, você está enganado. Tem muito estudo ali atrás. Não, exatamente. Tem toda uma escola, tem todo um trabalho de conhecimento profundo da música para você poder gesticular certo para quem de direito, vamos dizer assim. Claro. Para quem precisa, né? Porque Sim. os sinais dele são fundamentais para a gente poder ter a coesão na música toda. Nossa, Entendeu? é complexo. É. Né? É interessante. Agora, não, é sensacional, tá doido. Isso aí o cara tem que ter uma mente ali, acompanhando um monte de instrumento, é uma loucura. Então, é isso que eu falei da universidade, da graduação. Quem quer desenvolver o trabalho em orquestra tem que passar por essa fase. Entendeu? E eu, além disso, além de eu pegar a faculdade, eu ainda passei por uma orquestra jovem na época, em 1983. Eu passei por uma orquestra jovem e essa me deu muito mais experiência também. Antes mesmo de eu entrar para a Sinfônica Brasileira, eu já tive experiência na orquestra também. Por isso que eu falo tanto tempo com o Celso. Eu, em 1982, eu toquei na Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio MEG também, que foi fundada, inclusive, também pelo compositor e maestro José Siqueira. Em 82, eu tive a oportunidade de ser estagiário dessa orquestra. Então tinha um senhor lá, um picolista, que ele estava com problema de saúde, e aí o maestro de lá, o famoso Alceu Boquino, passando pelos corredores, ele trocou umas ideias com a minha mãe, porque a minha mãe já estava na Rádio MEC nessa época, com o conjunto de música antiga, e ele comentou com ela, ele falou, e a minha mãe falou para ele, eu tenho um filho que você está fazendo flauta aí mesmo? Puxa vida, então, olha, eu tô precisando de ver, ele toca pícola. Aí eu fui atrás de um pícola, falei, bom, aí ele falou que quer ver você lá. Em 1982, e o Celso era flautista lá da orquestra também. Então, além de ele ser meu professor, eu ainda convivi com ele tocando com orquestra, e assim, muito timidamente, ele estava começando e tal, mas foi outro aprendizado. Então, comecei tudo bem no início. Nossa, quanta estrada já novinho, né? Já no início, né? Sensacional. Então, olha só, 43 anos de orquestra que eu estou fazendo esse ano. Então, é muita coisa. Caramba, meu Deus, é muita coisa, hein? Agora, mata a nossa curiosidade aqui, pra gente encerrar essa parte do erudito, que eu vou para uma outra parte agora. Qual é o protocolo antes de uma apresentação de uma orquestra? Chegou, vai pro camarim, monta instrumento, bota a roupa, tem uma passagenzinha, um pequeno ensaio antes ou não? Como é que é esse protocolo antes de uma apresentação? Então, olha, legal que você fez essa pergunta, porque isso aí, inclusive, foi tema de pesquisa do meu livro, de mestrado, né? Eu tô até com o livro aqui, ó. E aí, ó... Esse livro, devo fazer um parênteses, atenção, pessoal, esse livro eu comprei lá em 2001, alguma coisa assim, li pra caramba. Olha quem faz a dedicatória do livro atrás, vê se você consegue ver. Mauro Senise, aí, já passou pelo canal. Carlos Malta já passou pelo canal também. E Altamiro Carrilho não passou pelo canal, mas é um peso, hein? Meu Deus, sensacional. Eu entrevistei as pessoas com relação a isso. É muito interessante o que cada um fala a respeito disso, né? Então, quando eu vou aquecer para a orquestra, fazer uma apresentação, eu aqueço dessa forma. Né? Essa é uma forma. Agora tem outras pessoas que aquecem de outra forma, aquecem de outra maneira. Tem várias maneiras, e outras que eu já pude perceber, tem gente que usa os harmônicos, os sons filés e tal, é tipo isso aqui.
aí já é embocadura no mais alto grau, né? Então, aí você vai aumentando de meio tom, você vai subindo de acordo com o teu alcance, você já vai trabalhando a embocadura aí, entendeu? E a qualidade do som, você já vai melhorando a qualidade do som, né? E já está aquecendo ali musculatura, respiração, Isso. né? E a própria flauta, né? Exatamente. Então, já vai dando um aquecimento. É uma forma que você tem de você preparar a embocadura, para você poder tocar mais relaxado, né? O objetivo legal. foi esse, tocar sempre o mais relaxado possível, né? Beleza. E eu achei engraçado quando eu entrevistei o Altamiro Carreiro, ele falou assim: rapaz, eu não toco nada assim, com nada. Eu saio tocando qualquer coisa. Eu saio tocando qualquer coisa para poder relaxar minha embocadura e tal, né? Então, assim, eu faço Cada um esses tem um exercícios. jeito. Cada um tem um jeito, exatamente. Então, assim, se você não tem tempo para você poder aquecer a embocadura com o instrumento, eu sugeri no meu livro de fazer assim, esse movimento, ó. É uma forma de você preparar um pouquinho a musculatura da boca para você poder preparar a embocadura, né? Que, aliás, o livro tem a ver com isso, né? Embocadura, né? Como é que a gente faz a embocadura? Como é que a gente trabalha a embocadura, né? Como é que a gente cria um som na flauta? Esse foi o trabalho que eu fiz, né? Que, na verdade, a minha grande angústia era saber como é que a gente trabalha o som. Por que a gente tinha um som de um flautista mais quente? Por que a gente tinha um som mais vibrante? Essas coisas me chamavam a atenção e me incomodavam. Como é que a gente vai designar o nome das coisas? Como é que a gente vai fazer? Então, muito dependendo de como você toca e como você incide o ar no bocal da flauta, né? Só para lembrar para o pessoal, o bocal da flauta, obviamente, a gente toca, não joga o ar dentro do tubo, senão não sai som nenhum, né? A gente tem que promover a divisão do ar nessa parte contrária do bocal, onde o ar se divide, e aí que tem uma vibração, né? E por cima acaba criando uma vibração mesmo no decorrer do tubo, né? Esse som ele acaba produzindo nessa divisão do ar, né? E ali então é que se produz o som. Como é que a gente vai incidir o ar? Aí é que vem um estudo para a gente poder desenvolver um som mais rico ou mais pobre. Eugênio, mas o que é o som mais rico ou mais pobre? Isso é difícil. Eu justamente fui no laboratório da Escola de Música com o Murilo Barchetti, que ele me ajudou nesse aspecto a descobrir como é que eu posso identificar o som mais rico ou mais pobre, dependendo de como você incide a nota. Por exemplo, aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui, ó. Tá vendo? Sim. Aqui na parte de cima eu estou tocando o ré da primeira oitava. Você percebe que tem 3 montes aqui, né? Sim. Agora, eu incido o mesmo ré com o ar um pouco mais para baixo e com um pouquinho mais de pressão. Olha como ele já se apresenta, o gráfico um pouco diferente. Você tem a impressão de você estar ouvindo a oitava mais do que a fundamental, né? Para quem não sabe, a nota primeira que a gente toca, ela é fundamental. Todas as notas que ressoam com ela por simpatia são os parciais harmônicos. Então, você vê a forma como eu toquei da primeira vez e a forma como eu toquei da segunda vez, ela se apresentou com um gráfico assim. O ré da primeira oitava é o ré 587,33, caso alguém não saiba, né? Porque todo mundo sabe que o lá é o lá 440, né? Esse lá 480, 443. Esse aqui esse aqui é o ré da segunda oitava, corrigindo, né? É o 587. Olha, esse livro é um estudo, porque esse livro foi resultado do teu mestrado, não foi isso? Foi fruto do meu mestrado. Então eu ficava com dificuldade. Então você toca assim, não sei se vai dar para ouvir, mas essa demonstração foi feita com o sopro mais relaxado possível. Agora, com um pouco mais de tensão, eu vou abrilhantar os timbres. A mesma nota, ó.
embora pareça igual, mas tem uma diferença que no estudo no laboratório a gente consegue ver a diferença. Sim, até o pessoal que está assistindo a entrevista, gente, às vezes não vai dar para notar tanta diferença porque a questão da entrevista ser online, ela tem uma supressão de ruído, um pouquinho. Então não dá para notar. Mas sim, tem esse estudo aí, e o próprio Eugênio já mostrou que no livro mostra a diferença de frequências, né? Então, é verdade. Bem interessante. Foi feito lá no laboratório da UFRJ, o laboratório acústico. Agora, como primeiro flautista do Municipal, bem, quais formações que você está agora? Você está no Municipal, primeiro flautista? Está em mais alguma? Não, eu estou flautista eu estou o primeiro flautista do Teatro Municipal, né? Sim. Então, eu não toco mais em nenhuma outra orquestra. Eu já toquei em outras orquestras, convidado e tal. Toquei na Sinfônica Brasileira, fui o segundo flautista lá durante muitos anos, 6, 7 anos. E aí, depois eu passei para o Teatro Municipal, entrei também tocando pico, segunda flauta, e já tem alguns anos que eu estou como primeiro flautista lá. E qual é a peça que você acha que é mais braba para tocar? Olha, isso é muito relativo, assim, tem muitas peças que são muito difíceis, tem umas peças brasileiras que são muito difíceis, né? Tem, por exemplo, uma peça que inclusive, peça de confronto para concurso, Pássaro de Fogo, de Stravinsky, então... É difícil. Tem os solos de flauta de Daphnis e Chloé, entendeu? Que são sempre muito difíceis e tal, para interpretar, principalmente, entendeu? Então, assim, tem coisas que são muito difíceis e tem que trabalhar. Então, por isso tem que pegar em casa, pegar a partitura e trabalhar para chegar lá e tocar com um pouco mais de tranquilidade, entendeu? Não é só chegar e tocar não, hein, gente? Tem que ralar, hein? Tem coisas que são muito difíceis. Então, assim, se você tem... É o que eu falo. Quando a gente dá aula, a gente prepara a caixinha de ferramenta, né? Para que quando você precisar, você tenha acesso à caixinha de ferramenta e você saber o que você vai precisar tirar para poder resolver aquele problema. Ó, essa aí, grande analogia, é verdade. É isso aí. Então, assim, você vai juntando tem que ter ferramentas lá dentro, vai tendo as ferramentas para depois você se utilizar quando você precisar. É verdade. Agora, falando em ferramentas, estilos e outras coisas, você também tem, a gente já falou, né, um pouco lá no início da entrevista, do Flautistas do Rio, quer dizer, que já é uma outra proposta, né? Não é essa proposta tão erudita, uma coisa mais popular, né, e tal. E nessa linha você também já participou já tocou com artistas, já gravou em discos de artistas. Quais artistas que você poderia destacar? Eu tenho aqui uma lista, às vezes pode até ter alguma coisa que não seja certa, mas tem aqui Maria Bethânia, Roberto Carlos, Fafá de Belém. Isso aí foram participações em discos, né? Chamaram a gente para fazer gravação e aí eu fiz algumas gravações assim. Eu não fiz nenhum show com eles. Show a gente acabou fazendo, inclusive com o Celso, foi com a família Caymmi e fizemos um show também em 93, eu acho. Foi com o Guilherme Arantes, a gente fez. Eu e o Celso tocamos junto lá. Um DVD que eu acho que ele lançou. Eu não cheguei a ver esse DVD. Do álbum Clássicos que ele fez. Então, legal. Eu não consegui acesso a esse DVD também. Mas as suas participações então, assim, nas gravações, geralmente é só você? Ou a maioria era com várias flautas? Não, só... Não, ali no caso foi uma orquestra, né? Chamaram a orquestra para fazer parte, chamaram uma orquestra pequena e a gente fez essas participações nesses shows. Gravação, aí tem um grupo também de orquestra, às vezes botam cordas nas gravações, aí a gente acaba participando também com sopro. Mas assim, que tenha chamado mais atenção foi um disco que eu toquei com uma pianista, a Monique Aragão. Ela me chamou para fazer o disco com ela e ela tinha me dado a partitura para eu trabalhar, para estudar, porque é difícil a partitura que ela me deu.
Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou estudar, vou pegar, tal. Falei, bom, beleza. Cheguei no dia para fazer a gravação. A hora que eu fiz a gravação com a flauta, ela falou assim, Eugênio, não ficou legal, cara, ficou meio baixo, ficou com pouco volume. Você faria isso no piccolo? Aí eu falei, bom, eu até por acaso trouxe o piccolo, mas você me dá 10 minutinhos que eu vou dar uma trabalhada aqui para tentar fazer a gravação. E assim foi, deu certo. E é difícil, tem uma parte ali bem complicada para tocar com o piccolo, e aquela ali deu um pouquinho de trabalho. Eu fiquei um pouco no susto, mas deu certo. Acho Mas que essa foi foi. um desafio que deu certo. Ah, legal. Agora, Eugênio, tem uma parte da entrevista que o pessoal curte muito sempre, que a gente fala sobre o setup. O que o artista Entendi. usa, né? E o pessoal é curioso, quer saber qual é a marca, tal. Então, vamos falar do que você está usando hoje, o primeiro flautista do Teatro Municipal do Rio. Cara, o negócio é sério. Qual a flauta a flauta de concerto, qual que você está usando? Eu estou usando essa minha, é uma Sankyo. Eu uso essa Sankyo aqui. Eu gosto muito da Sankyo. Esse aqui é um modelo chamado Super Solid Silver. É uma modelo 998, que corresponde hoje ao modelo 901. É a top da série prata da Sankyo. E eu gostei muito dela porque ela tem um bocal chamado NRS1. É um modelo um pouquinho diferente. É um modelo que ajuda muito a você emitir as notas no agudo. Eu não sei se dá para ver aqui. Aqui você vê um pouco aqui, ó. O desenho dela é um pouquinho para cima, um pouquinho elevado. Dá para ver? Olha, dá. Gira mais um pouco. Assim. Gira mais um pouquinho para o bocal ficar. Aí. Gira mais um pouco. Isso. Ela tem uma ligeira elevação aproximando do orifício, né? Isso, exatamente. Somado a isso, ela tem dentro dela aquela chapinha de uma chapinha de reverberação do som, é que ela empurra o som para frente. Você sabe, você já desmontou a rolha da flauta? Você já viu que na parte esquerda do bocal da flauta tem uma chapa. Normalmente essa chapa é reta, assim. Né? Então, o que acontece? Nessa flauta especificamente, eles levaram essa flauta a estudar em túnel de vento para fazer essa chapa ser um pouquinho diferente. Ela é assim. Olha. Então, não tem perda de som aqui. Quando o som bate nessa quina, numa parte reta com 90 graus, ela tem perda de som aqui. Né? É como se eu chegasse, mal comparando, se eu pegasse uma pedra e jogasse na água, e logo em seguida eu jogasse outra. Eu não estou esperando a onda se formar de novo, não. Eu vou lá e atrapalho ela. Então, no som, é mais ou menos isso. São sons sucessivos que acabam incomodando essa beirada aqui. Do outro jeito, não. Ela é abaulada e ela simplesmente pega todo o som e joga para frente. Então você tem um ganho de sonoridade razoável. Às vezes não faz diferença. Isso é o desenvolvimento da Sankyo. Eles fizeram um estudo em tudo de vento, em laboratório, né, para poder pegar essa diferença do ganho de som. Né? Eu já vi o pessoal vendendo essa peça separadamente. Já viu? Que às vezes não é cortiça mais, é como se fosse uma ampulheta de metal e tem uns viradores de borracha, aí na extremidade do tubo que vai para a cabeça é côncavo. Já vi separado, mas vi de fábrica, não sabia não. Sim, foi até onde eu sei, foi ela que introduziu isso, entendeu? Então tem muita gente hoje copiando, fazendo isso, entendeu? Então o que acontece? Essa parte aqui dessa flauta especificamente, não sei se faz alguma diferença ou não, mas para mim a minha peça ela é de ouro aqui dentro. Então, ela, não sei, eu tinha uma outra que era de prata e assim, eu não sentia assim tanta diferença, mas eu acabei ficando com essa de ouro. Mas essa sua flauta, ela é toda de prata? Ela é toda de prata com pé em si. Aí as pessoas vão dizer assim, mas por que você tem um pé em si? Olha, todo som,
ele tem a série harmônica presente dentro dela, né? Todo som que você produz na flauta, isso é aquela história do timbre que eu falei do livro, né? Todo som que você produz na flauta, ela vem com uma série harmônica. Então, eu senti que você tendo o pé em si, você proporciona mais com que esses harmônicos apareçam mais, entendeu? Então, eu senti uma diferença, além de precisar tocar o si de vez em quando, porque tem algumas óperas, alguns balés que eles pedem para a gente tocar si. É raro, mas tem algumas. Eu já toquei no teatro, entendeu? Olha. Então, isso faz diferença. Então, eu gostei do pé de si e eu acho que isso acrescenta, dá um colorido sonoro melhor na flauta. O som fica mais brilhante. Fica mais bonito. A flauta também, as chaves são aquela chave estilo francesa, né? De ponta. Exatamente. Né? Aberta. Essa aí é o quê? Só desalinhado? Não? Alinhada. Não. Ela é toda alinhada. Eu aprendi a mexer com... Esse foi um aprendizado também, né? Porque eu sempre toquei com o sol desalinhado. Aí eu aprendi a mexer com essa chave assim, né? Mas isso é uma questão de hábito. É até bom, porque se você toca com o sol desalinhado, você acaba ficando com a mão muito folgada. E aí você acaba tocando de qualquer jeito, aí o pulso acaba mexendo, você acaba tirando um pouco da posição ideal. E aí ela é obrigada, assim, com as chaves abertas, inclusive, você é obrigado a botar a barriguinha do dedo no buraco. Se você não fechar ele direito, o som não sai. Se estiver vazando, vai ser ruim. Entendeu? Agora você falou aí do sol desalinhado, que a mão fica mais solta, tá? Pô, agora eu vou ter que vender minha flauta, que é sol desalinhado, vou ter que comprar uma com sol alinhado só. Porque a sua é desalinhada. Então, tá vendo? Mas, ó, eu gosto do sol desalinhado, eu gosto. Então, mas assim, você põe uma questão de um mês, você tocando todo dia, você já habituou. Não vai ter problema. Eu já falei até em outras entrevistas, a primeira flauta transversa que eu comprei foi uma Buffet Crampon, e ela já era chaves abertas. Eu não cabia. Para mim, todas as flautas transversas eram com chave aberta. Anos depois, quando eu troquei a flauta, que eu peguei até uma flauta inferior, que eu vendi, enfim, até me arrependo de ter vendido aquela flauta. Aí era a chave fechada, era uma Yamaha 211, eu falei, mas a chave é fechada. Então você vê, aquilo foi ótimo, porque quando eu comecei a aprender a tocar flauta, eu já aprendi com chave aberta, me obrigou a ter a posição dos dedos 100%. Na posição certa. Não tem escapatória, porque se vazar, não sai. Então no final foi bom. Exato, porque você não passou, você já pegou de cara já o desafio, você não passou por transição. As flautas fechadas eram mais comuns, né? Eu passei por transição. Aí já foi um pouco mais difícil, mas é tudo uma questão de hábito, né? Até corrigir a posição da mão esquerda, como eu falei, por conta disso. Então a sua flauta principal é essa Sankyo, né? Você usa para gravações e para os concertos. Exatamente, agora só tenho essa. Para você ver como eu gostava da marca, eu tinha uma outra, que era chamada Artis, da Sankyo também, com o mesmo bocal. Mas aí essa eu vendi, entendeu? Aí eu falei, não, agora eu vou ficar com uma só e tô com essa flauta e com esse pícolo. Né? E o pícolo qual é? O pícolo é 62, é o 62 da Yamaha. É o de ébano, né? Eles chamam ébano, mas eu não sei nem se na época já tinha o ébano, mas eu quando comprei o pícolo, a madeira era mais clarinha, dava para ver os veios da madeira ainda. Agora ela ficou toda escura. Então, eu não sei mais se ela é de fato ébano ou não, mas me atendeu sempre, né? Claro, pícolo e Yamaha. Você chegou em algum momento ter flauta em sol, flauta baixo, flauta não sei o quê? Não, eu cheguei a querer ter umas, mas sempre foi muito difícil encontrar e sempre foi com os preços muito elevados. Aí eu falei, bom, se eu estivesse fazendo gravação, como o pessoal estava fazendo, na maioria das vezes, a Andréia fazia muita gravação, usava flauta em sol, o Davi e tal, esse pessoal, como estava sempre mais em estúdio de gravação, eles tinham as flautas de sol. E aí eu fiquei sempre na vontade de querer ter,
e acabei não comprando, porque eu acabei jogando todas as minhas fichas numa flauta melhor, entendeu? Sim, sim. Porque, infelizmente, para comprar a flauta aqui no país é mais difícil, né? Se não fosse mais uma vez o professor Celso, na época que ele estava com a Sankyo aí, eu hoje não estaria com ela. Ou então, agora com os festivais que estão mais comuns, agora já está mais fácil da gente conseguir comprar instrumento. Inclusive, fica a dica aqui, né? De quem puder participar dos festivais da ABRAF, fica aqui a minha recomendação, porque isso é uma oportunidade para você ver outros artistas e ter acesso a melhores instrumentos, né? E trocar ideia com outros profissionais. ABRAF. Então, Eugênio, a ABRAF ela foi fundada, né, pelo você também, o Celso Mocenoglio, e tem o presidente agora, né? Um outro presidente. Não, então, o presidente atual é o Sérgio Moraes. E é na gestão desse ano ainda, 2026. Vamos ver como é que vai ser a partir desse ano. Ah, legal. Sérgio Moraes, presidente da ABRAF agora no momento. Bacana. Mata a curiosidade aí. Você falou de flautas, né? Que você tá tocando a flauta de concerto e não teve a flauta sol e tal. Me corrija se eu estiver errado. Sempre quando eu vejo assim pessoal de orquestra que tem várias flautas, eu não vejo o pessoal tocando flauta baixa, flauta em sol, não sei o quê. Tem uma flauta em sol ali ou são todas, digamos, flauta de concerto ali? Eu não sei te dizer, por exemplo, James Galway, eu não vejo ele tocar outro tipo de flauta, ele só toca flauta em dó, né? Afinação em dó, né? Então, eu já vi um vídeo dele que ele abre a gaveta, tem 8 flautas de ouro lá, né? Então, é tudo flauta em dó. Eu não vejo ele tocar outras flautas. Acredito que ele deva ter, porque, de repente, alguma participação em algum disco que ele fez parte também, ele deva ter usado, alguma coisa assim, entendeu? Mas não é todo mundo que investe, né? Não é todo mundo que investe. Né? São instrumentos que agora encareceram bastante, né? Encareceram bastante. Agora, dessas histórias suas aí de estrada, até com Flautistas do Rio, ou, né, que Flautistas do Rio até vocês também tocaram bastante no exterior, né? Então, Eugênio, quem que era a formação dos Flautistas do Rio? Qual era a formação? Então, a formação dos Flautistas do Rio era o Celso Mocenoglio, o Murilo Barchetti, o Eugênio Ranevski, a Kátia Pierre, as flautas, né? Aí agora, peraí, vou te interromper. Aí, vamos pelas flautas. Celso, qual flauta que era? O Celso, ele tocava a flauta em dó e tocava a flauta em sol. Tá. Né? O Murilo, ele tocava a flauta em dó e tocava o pícolo. Né? A Kátia tocava a flauta em dó e eu tocava a flauta em dó também. Né? Legal. Aí quem mais que gravou aí com vocês? Aí depois tem a parte do violão, foi o Mário Adnet durante um bom tempo, depois foi substituição o Henrique Lissowski. Né? Aí a percussão no nosso disco foi o Marcos Suzano. Depois veio o Murilinho da percussão. Legal. Bacana. Formação boa, né? Esse CD é sensacional, hein? Ouvi muito, isso aí é maravilhoso. Gente, olhem a descrição do vídeo, porque tem um link lá no Spotify para o CD Flautistas do Rio. Se vocês querem saber do que nós estamos falando aqui agora, clica lá no link para vocês ouvirem esse CD maravilhoso. É incrível. Nossa, ouvi muito e é bom, né, que tá disponível aí no streaming para todo mundo que quiser ouvir, né? No YouTube também. No YouTube também, ó. Então, fiquem ligados aí que tá disponível para vocês. Muito legal. O Eugênio já falou aí a respeito do livro que ele lançou, que foi resultado da tese de mestrado, que é específico falando sobre embocadura. Esse livro, ele tá disponível hoje em algum lugar, Eugênio, se a pessoa quiser comprar ou não? Então, tá um pouco difícil agora, porque os exemplares que a gente tinha foram vendidos todos, e a gente não fez uma nova edição, né? Então, eu tenho vontade de fazer
outras edições, e principalmente em inglês também, que eu gostaria de fazer com que todo mundo, porque o inglês vai ser mais compreendido, né, do que a pessoa fazer a tradução, né? Claro, então, claro. Eu quero ver se eu consigo fazer uma nova edição ou simplesmente fazer o que todo mundo faz em CD hoje, né? Lançar isso em alguma plataforma e as pessoas poderem baixar esse livro e poder ter acesso, entendeu? Sim. Então, no devido tempo, eu vou disponibilizar isso, porque foi uma edição bem modesta, vamos dizer assim, né? Foram em torno de 500 exemplares, e aí vendeu tudo, né? Então, assim, eu ainda tenho muito poucos aqui, deve ter aí no máximo uns 8, eu acho, só, e aí, então eu quero fazer isso, eu quero lançar. Então, esse é um desafio, né, que eu tenho para frente, mais um desafio, esse e o outro, né? Assim que vai chegar uma determinada hora que eu vou parar de tocar em orquestra, e aí eu vou me dedicar a fazer um pouco mais dos outros trabalhos, continuar dando aula e me dedicar a fazer um CD que eu tenho vontade de fazer, entendeu? Então o primeiro pedido é o seguinte: Eugênio tem que republicar esse livro de Embocadura, que é um trabalho fantástico e o pessoal tem que conhecer. E também, se possível, em inglês, que é para atingir mais gente ainda. Ou em mídia física, ou digital. Mas, Eugênio, tem que lançar, hein? Vou fazer. Isso aí tá fazendo falta. Tem que fazer. Isso aí é compromisso. Compromisso. Quando lançar, a gente volta aqui no canal e faz o lançamento e faz a divulgação. E é legal, só reforçando essa história do livro, porque como o livro é em português, né, e a gente tem pouco material em português, essa foi uma ideia, inclusive, num dos entrevistados, né, o Carlos Malta, falou: Eugênio, por que você não faz um livro? Então, isso eu tenho realmente que fazer, eu tenho que, para poder divulgar isso melhor, porque os materiais são sempre em inglês ou em alemão, então o francês. muito difícil. O francês, principalmente o francês, né? Também. Principalmente para flauta, Porque quando eu procurei sobre a parte da acústica do instrumento em si, eu peguei muitos periódicos em alemão, por isso que eu falei do alemão, entendeu? Tinha um periódico alemão chamado Tibia, e aí eu peguei muita coisa de lá. E só que a tradução foi uma coisa muito difícil, porque eles desenvolveram todo o assunto falando numa linguagem muito técnica. Para você ter ideia, a resistência do vento no porta-lado, ele fazia relação com o vento na asa de avião. E sobre o jato de ar, ele falava muito sobre injetor, como se fosse injeção de combustível dentro de um carburador, alguma coisa assim. Então foi uma coisa muito específica, deu trabalho. Né? Nossa, então, pois para traduzir, adaptar, né? Promessa. Eu vou fazer, porque isso aí realmente, eu acho que vai ser muito bom para todo mundo poder entender esse processo de produção de som, como é que se produz o som na flauta e qual é o resultado acústico disso. E, por fim, aquilo, né? Você me perguntou há pouco tempo atrás, o que cada um faz na hora de tocar? Eu tenho vários exemplos de várias pessoas que deram o depoimento delas falando o que cada um faz. Então, é só para exemplificar o que cada um faz, na verdade, né? Sim. Hoje você tem uma rotina de estudo? Olha, eu procuro ter sim, porque na orquestra é muito importante você chegar, porque a minha grande dificuldade, quando eu era mais jovem, eu acordava 9 horas da manhã para estar 9h30 na orquestra, e tinha que estar com a embocadura legal. Quando você é jovem, você não pensa muito sobre isso, né? Eu dou um jeito ali na hora, mas fica ruim. Eu tocava numa orquestra em que o maestro era o Isaac Karamchevsky. Olha. Entendeu? Então, ele ficava muito atento a esses detalhes, né? Então, com o passar do tempo, a gente percebe que, não é assim, a gente amadurece e percebe, não, olha só, eu preciso ter um pouco de tempo para poder me preparar um pouco. Então, o estudo, você procurar manter o estudo em casa, ele é muito importante para você poder ficar sempre em dia. É a história do atleta, né? Se o atleta não se mantém sempre em dia, não ficar trabalhando o corpo, na hora que você for exigido, você não vai ter condição. Por isso que fica a minha sugestão aqui, quando eu falei em atleta,
procurem sempre, dentro do possível, praticar esporte, algum esporte ou fazer atividade física. Graças a isso, hoje, eu consigo tocar a flauta com muito mais liberdade. Porque o exercício pulmonar, ele é super importante para a gente poder tocar bem. Então, o esporte sempre esteve na minha vida, ou por causa do meio de transporte, como o Celso falou, a bicicleta, que foi o meu meio de transporte, ou como esporte mesmo, que eu sempre procurei fazer. Ou eu corria, ou eu fui, como está vendo aqui atrás, um esportista. Eu joguei squash durante quase 35 anos. Muito legal. A capacidade pulmonar já fica em dia, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Quem faz estudo, quem quer desenvolver a carreira para músico de sopro, fica a minha sugestão. Não deixe de fazer um exercício aeróbico. Não deixe de fazer atividade física. Entendeu? Isso vai ajudar muito na hora de tocar o instrumento. Isso aí já é o gancho que a gente já chegando no final, que seria o seguinte: qual a dica que você dá para quem quer começar na flauta hoje? Ou já começou, está no início? Então, tem muitas dicas boas. Primeiro, porque tem gente que tem possibilidade de ter aula com o professor, né? Tem gente que não tem. Para aqueles que não têm, os métodos que o Celso lançou, eles são muito bons para dar um primeiro pontapé. Agora, é muito importante que você tenha algum acompanhamento com o professor para você também não desenvolver vícios. Porque não vai ter como ter alguém para fazer correção. O professor faz a correção também, ajuda, né? Como eu falei na história do vídeo, como eu dou aula online, às vezes a pessoa se gravando, ela consegue perceber algum erro, e aí corrige também, entendeu? Mas essa é uma dica, né? Procure, obviamente, um professor para poder orientar. Ele vai dar esse melhor direcionamento e vai dizer para você quais são os caminhos que você pode fazer para aquilo que você quer desenvolver, né? Essa é a dica, né? A dica não é de um professor. Você ser autodidata, você aprende muita coisa assim pela internet, pelo YouTube e tal, mas às vezes o acompanhamento falta. Então você pode desenvolver muito vício, e para tirar o vício é mais trabalhoso. Principalmente de embocadura, né? Que é a parte principal da flauta. A embocadura tem que ter a sensibilidade do professor para poder ver qual é a realidade de cada um, né? A gente tem que olhar a embocadura de cada um, como é que é a formação da boca, dentição, se a pessoa tem os lábios mais protuberantes ou não. Isso tudo influencia na forma como a pessoa vai tocar. Então, quem ensinar, né, o professor que for pegar um aluno assim, ele tem que ter essa sensibilidade para saber como é que ele está desenvolvendo o estudo, como é que é melhor. Porque você não vai dizer que a pessoa tocando torto está errado. O Altamiro tocava torto, né? Sim, claro. A gente estava falando do Celso. Já o Celso tem um jeito de tocar que você olhando assim de jeito, você vai ver que ele toca um pouquinho torto. E o som que ele tira é muito bonito. Então, até falei com o Tulinho Carrasqueira também, ele também toca de lado assim, e aí? E o som do cara? Então, aí você vai dizer que tá errado, né? Então, assim, olhando assim para as pessoas, você não vai dizer, olha, tá errado. O mais importante é o que foi passado para mim. O som é o cartão de visita do flautista. Então, se você tiver um som bonito, né? Você vai ir para frente, você vai conseguir interpretar, você vai conseguir tocar lindamente. O som da flauta é um som bonito, né? Então, a gente tem que procurar extrair o melhor da flauta, né? Claro. A minha inspiração sempre foi o James Galway, por exemplo. Eu sempre gostei muito do som dele, sempre muito generoso, é sempre gentil. O som é sempre muito gentil, né? A frase que eu tenho aqui, do Marcelo Moise, eu boto aqui, que é muito importante, que eu acho legal, é assim: eu observei há algum tempo que o som bonito veio da generosidade do coração. Tem tudo a ver. Dependendo de como você toca, como você interpreta, se vem do coração, não tem para ninguém. É verdade. Entendeu? Nossa, sensacional. Agora você tocou num ponto aí até para a gente fechando dos novos projetos, né? Gente, o negócio é o seguinte: o Eugênio, ele me passou aqui um áudio sensacional de uma música que ele gravou acho que 8 anos atrás, que é uma proposta, não tem nada a ver com erudito, é uma proposta mais, vamos dizer, pode ser meio fusion, aquilo ali?
Pode. né? Um jazz, Sensacional. um smooth jazz, alguma coisa Smooth assim, Jazz. né? É. Sensacional, que agora nós vamos ter que mandar milhões de e-mails para a conta do Eugênio pedindo esse CD terminar esse projeto aí. Entendeu? Tem que fazer agora, Eugênio, não tem pra onde correr, não. Aí, usando o gancho, então eu ia te perguntar, né? Os novos projetos, meio que você já falou, né? Que quer lançar um CD, né? O CD, aí a gente vai ver para que lado que eu vou, né? Porque, assim, a parte erudita, ela tá muito forte dentro de mim, mas eu não vou mentir para você, eu escuto muito jazz. Eu tenho muita influência de jazz, né? Eu gosto muito de Pat Metheny, eu adoro muito Lee Ritenour, Nestor Torres, eu escuto muito esse pessoal. Então, assim, eu gosto muito do som que eles produzem, é óbvio, né? Não vou alcançá-los, né? Mas, quem sabe, é um projeto. Vamos ver se de repente alguma coisa não sai. E mesclando, sei lá, alguma coisa com alguma música erudita, uma brasileira, não sei, são ideias. Não, queremos esse CD. Aliás, você falou aí do Lee Ritenour, né? Que para quem não conhece é um guitarrista, que eu acho que inclusive é casado com uma brasileira. E ele tem um show dele que é para um público pequeno, que eu assisti em VHS, que é o GRP All Stars. Que é ele, tem o Dave Valentim na flauta, aí é o Carlos Vega na bateria, aquilo ali é uma pedrada. Mas eu acho, eu não sei se eu tenho esse disco, cara, eu tenho que dar uma olhada, mas realmente é uma coisa maravilhosa, entendeu? É uma pedrada, inclusive tem participação do Ivan Lins. Olha só. No momento lá, eles tocam o Arlequim e tocam uma outra lá. É maravilhoso. Tem um disco dele que tem a participação do Djavan também, ele toca uma música chamada Asa. Asa é maravilhoso. É muito legal. Muito legal. Já fica. Aliás, você falou aí um dos nomes que você tem como referência de smooth jazz e tudo. Você falou um dos nomes aí, você falou Nestor Torres, que é um flautista que eu também sou super fã, um flautista porto-riquenho. E confiram a entrevista dele aqui no canal, hein, pessoal? Tem entrevista com o Nestor Torres. A entrevista está em inglês, mas ela só ligar as legendas do YouTube, você consegue ver as legendas em português. Então, assim, Eugênio, vamos te cobrar esse CD. Com certeza, vai ser um prazer, Antônio. Foi uma satisfação, uma grata satisfação conhecê-lo e vamos nos manter em contato. Com certeza. É muito legal, cara, o teu projeto, a ideia do projeto, né, fazer com que o pessoal tenha conhecimento dos outros músicos, né? A gente tá carente, a gente não tem muita apresentação como tinha antigamente, né? Pô, a gente escutava nos shoppings o Vitor Bilione tocar, Mauro Senise tocar nos shoppings e tal. Aliás, né? Aqui um abraço ao Mauro Senise também. Mas, sabe, a gente está carente um pouco desses espaços. E você, com essas entrevistas, você dá uma acendida nisso aí. Parabéns. Obrigado aí pelas suas palavras. O canal é um espaço para isso, porque eu sempre falo, quando o artista vai dar uma entrevista, geralmente é uma entrevista muito breve, ele vai falar sobre o disco que ele lançou ou sobre o show que ele está fazendo naquele momento, e aquela entrevista de imprensa, que geralmente é ao vivo, é 2-3 minutos, não tem esse tempo para falar sobre técnica, sobre as experiências, o que aconteceu, quais são suas influências. É verdade. E o tempo que passou, né? Porque a gente tem um tempo que estuda, trabalha e tem outras participações, histórias, né? Que cada um carrega, né? Claro. Tem muitas histórias aí que a gente carrega, né? E é legal passar isso para frente. A parte da entrevista aqui, né, tem um bom pedaço que são as histórias, a experiência, e depois a gente fala das coisas técnicas, né, de técnica em si, ou de setup, mas a história, né, essa coisa que você não vai aprender na faculdade, é uma história de cada artista, entendeu? Momentos. É verdade. É isso que é a parte mais legal da entrevista, assim, que você não aprende em livro, não aprende em lugar nenhum. Então, te agradeço aí mais uma vez, Eugênio, por essa generosidade de ter cedido seu tempo aqui para essa entrevista. Imagina, foi Antônio, sensacional. Foi um prazer, viu? Pô, muito obrigado. E onde que o pessoal te acha? Tem o site? Tem um site e tem no YouTube. Às vezes as pessoas podem interagir comigo no YouTube também, né?
Tem alguns Sim. vídeos que eu larguei lá, porque tem alguns eventos que volta e meia eu posto, eu não sou tão assíduo, né? Mas tem alguns eventos que são marcantes na minha vida e eu acabo postando no YouTube, né? Então as pessoas podem interagir comigo por ali também. E o e-mail. No e-mail tem lá todos os links do YouTube, pelo site também, e lá tem o meu e-mail. Quem quiser pode trocar ideia comigo também por ali. Quem quiser entrar em contato com o Eugênio, então, no site dele tem um e-mail, vou colocar aqui na descrição do vídeo também. Isso. Você pode mandar uma mensagem para ele, entrar em contato. Isso. Assim, como eu falei, como eu estou dando aula online, tem muita gente que às vezes não procura o professor pela dificuldade da distância. Mas agora com esse processo, né, com a facilidade da computação, do celular e tal, a gente pode muito bem desenvolver um trabalho aí, vai ser gratificante, a gente perde menos tempo e, de certa maneira, as pessoas também, a gente ganhou um pouco com isso, porque fica menos vulnerável na rua com o instrumento. Às vezes, eu não quero andar com o meu instrumento, eu estou preocupado, vão levar meu instrumento de mim e tal, então a gente, né? A gente facilita bastante. E a flexibilidade horária. Às vezes, eu já dei aula para executivo que só tinha 1 hora certinha para poder ter uma aula. E ele voltava a trabalhar. Então, nessa hora, eu dava aula para a pessoa se desligava do mundo material, vamos dizer assim, e fazia aula de flauta para ele poder tocar, fazer música. E às vezes é isso. E tem gente que promove. Em casa mesmo, faz os recitais, faz apresentações, chama os amigos para fazer, como é que chama? Um sarau em casa, né? Então tem gente que gosta, que faz isso, e eu dou um apoio a esse tipo de coisa, eu acho legal pra caramba, entendeu? Claro, com certeza, porque a vida não é só comer, dormir e trabalhar, né? Tem que ter coisa. Não, exatamente. Então, assim, fazer música é isso, a pessoa tem a oportunidade. Não, porque eu tenho que ir na casa do professor, é distante. Não, essa facilidade hoje existe. Ela é muito mais prática, sim. Então, pessoal, você que tem interesse em ter aula de flauta com um mestre como Eugênio, ele está disponível para aulas online também, principalmente. Já é uma comodidade aí sensacional, né? Então, fazer aula com um profissional desses aí, ó, é maravilhoso. Então, Eugênio, mais uma vez te agradecendo aí pelo seu tempo, tá bom? Imagina, Antônio, muito obrigado. Prazer, viu? Sucesso no seu canal e eu vou ficar esperando outras entrevistas, que eu tô realmente... Agora você falou do Nestor Torres, ainda tá na minha lista, quero ver também. Sou fã dele também. Agora você é seu fã também, porque você agora vai entrevistar um monte de gente fera aí, eu quero só saber o que tem para dizer. Se inscreva no canal. Já sou inscrito, já tá tudo certo. Muito bom, brigadão aí. Então, pessoal, muito obrigado aí a todos que assistiram a entrevista até aqui. Realmente foi uma masterclass do Eugênio Hanevski para todos nós, falando toda essa parte do erudito, que geralmente é uma curiosidade de muita gente, não conhece esse ambiente erudito, como é a preparação de um músico para orquestra, né? E ele também tem o lado popular, então é o melhor dos dois mundos aí. Se inscreva no canal, dê o like aí e comente também que parte que você achou interessante da entrevista. O Eugênio vai estar de olho também nos comentários da entrevista no canal, e ele pode também responder ali e matar a sua dúvida, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio do Sopro em Cena. Até lá.